Avistamentos de OVNI relatados pelo público costumam ser recebidos com ceticismo, dificultando investigações ou consideração séria. No entanto, quando o relato vem de um oficial militar ou de um piloto profissional, a situação geralmente muda. Neste vídeo, analisaremos 5 relatos de avistamentos e encontros com fenômenos aéreos não identificados respaldados por fontes militares confiáveis. Esses casos resistiram ao tempo e se destacam como alguns dos encontros mais críveis e ainda não explicados, possivelmente com visitantes de outro mundo. Antes de começarmos, quero dizer algo importante. Se além de apoiar o canal e a equipe, você quer vídeos exclusivos proibidos no YouTube, como conspirações que poderiam nos banir da plataforma, apoie no Patreon. Facilitamos o apoio com um único nível de $5 por mês, dando acesso a conteúdos dos bastidores que não podemos postar no YouTube. Inclui vídeos demais para o YouTube, documentários Murderous Minds, postagens e enquetes dos bastidores. É um grande apoio para nosso trabalho neste YouTube cada vez mais desafiador, cheio de conteúdo ruim feito por IA e por quem grita mais alto. Queremos manter as raízes do canal e seguir com o conteúdo que todos amamos. Não temos mais vontade de simplesmente seguir o que o YouTube quer que a gente faça. Claro que isso tem um custo, por isso o apoio no Patreon é tão importante para o canal. Considere se tornar membro por $5 ou confira a Top 5s para garantir um gorro Eu Acredito ou um moletom OG da Top 5s. Obrigado por ouvir e agora, sem mais delongas, apague as luzes, relaxe e aproveite. O incidente da floresta de Rendlesham. Em dezembro de 1980, luzes misteriosas surgiram sobre a floresta de Rendlesham, em Suffolk, Inglaterra. Esse fenômeno inexplicável virou um dos casos de OVNI mais famosos do Reino Unido, conhecido como o Roswell britânico. Mas qual é a verdade por trás disso? O incidente aconteceu perto de 2 antigas bases militares. Na época, ambas as bases eram usadas pela Força Aérea dos Estados Unidos. Por volta das 3 horas do dia 26 de dezembro de 1980, uma patrulha de segurança perto do portão leste da Força Aérea Real, Woodbridge, viu luzes parecendo descer na floresta de Rendlesham. Militares suspeitaram inicialmente de uma possível queda de aeronave. Ao entrarem na floresta para investigar, viram um objeto metálico brilhante com luzes coloridas. Ao se aproximarem do objeto, ele parecia se mover entre as árvores, deixando os animais das fazendas próximas em frenesi. O sargento Jim Penniston relatou ter tocado na nave, notando que estava muito quente. Após as 4h, a polícia foi chamada, mas informou que só viu as luzes do farol de Orford Ness, a quilômetros de distância na costa. Após o amanhecer, os militares voltaram a uma clareira na borda leste da floresta, onde acharam 3 marcas no chão, queimaduras e galhos quebrados nas árvores próximas. Imagem do suposto local de pouso. Nas primeiras horas de 28 de dezembro, o tenente-coronel Charles Holt e vários militares realizaram medições de radiação na área das depressões e registraram níveis elevados dentro e ao redor do local. Durante a investigação, perceberam uma luz vermelha piscando alinhada com uma casa de fazenda próxima, como as testemunhas relataram na primeira noite. Mais tarde, 3 luzes semelhantes a estrelas apareceram no céu, 2 ao norte e uma ao sul. Segundo Holt, a luz mais brilhante ficou visível por 2 a 3 horas, e às vezes parecia emitir um feixe de luz para baixo. 2 semanas depois, Holt enviou uma carta ao Ministério da Defesa britânico. Essa carta foi tornada pública em 1983, sob a Lei de Liberdade de Informação. Há divergências nas datas, já que Holt anotou os eventos um dia após terem ocorrido. Essas imprecisões fizeram céticos acreditarem que o relato é falso. Ao longo dos anos, Holt em particular tem se manifestado publicamente com muita veemência sobre o que viu e acredita que era de natureza extraterrestre. Ele disse que governos do Reino Unido e dos Estados Unidos esconderam detalhes do evento. O comandante da base, Coronel Ted Conrad, rejeitou os relatos de Holt e Penniston sobre aquela noite, sugerindo que o incidente pode ter sido uma farsa. Ainda assim, não temos tanta certeza. Visitamos a floresta de Rendlesham e há algo bem estranho lá, principalmente à noite.
o OVNI do Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago? No dia 7 de novembro de 2006, por volta das 16h15 no horário local, uma aparição extraordinária de OVNI ocorreu no Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago. 12 funcionários da United Airlines e outros observadores relataram ver um impressionante objeto voador não identificado pairando sobre o aeroporto. A aparição começou quando um funcionário da rampa, que estava envolvido no procedimento de pushback do voo 446 da United Airlines com destino a Charlotte, Carolina do Norte, percebeu uma nave metálica em forma de disco flutuando logo acima do portão C-17. Reconhecendo a importância da aparição, o funcionário avisou a tripulação, atraindo rapidamente a atenção de outros funcionários da United Airlines, como pilotos, gerentes e mecânicos de solo. Curiosamente, os controladores de tráfego aéreo não viram o objeto e os sistemas de radar do aeroporto não conseguiu rastreá-lo. Apesar de pequenas variações nos relatos, as testemunhas apresentaram descrições muito semelhantes. Todos relataram uma nave silenciosa com tamanho entre 1,8 e 7,3 metros de diâmetro, caracterizada por uma cor cinza escura distinta. Testemunhas independentes fora do aeroporto também relataram ver o fenômeno. Um observador descreveu a nave em forma de disco pairando acima, destacando que não eram nuvens. Essa testemunha lembrou de um momento dramático quando o objeto atravessou a camada de nuvens em alta velocidade, criando um buraco azul perceptível na camada de nuvens, que, segundo relatos, se fechou pouco depois. O disco estranho ficou visível por cerca de 5 minutos. Com o aumento do interesse pelo avistamento de OVNI em O'Hare, United Airlines e FAA inicialmente disseram não ter informações substanciais. Após o Chicago Tribune solicitar informações pela Lei de Liberdade de Informação, a FAA revisou internamente e achou uma gravação de um supervisor da United ligando para um gerente da FAA na torre relatando o avistamento. Mesmo com muitas testemunhas oculares e o incidente em um grande aeroporto, a FAA concluiu que era um fenômeno meteorológico. Críticos, entre eles pesquisadores de OVNIs, se disseram decepcionados com a decisão da FAA de não investigar mais, alegando que isso contraria o dever da agência de garantir a segurança do aeroporto. Muitas testemunhas ficaram decepcionados com o descaso das autoridades em relação aos eventos incomuns. Será que este foi mais um caso de encobrimento? Você acredita na explicação meteorológica? Com tantas testemunhas confiáveis, não acreditamos. Combate aéreo de Gorman. Este é um caso antigo, mas sempre nos fascinou e cheira a acobertamento. Em 1948, o tenente George F. Gorman escreveu uma carta dizendo: "O Comando de Material Aéreo emitiu ordens classificando as informações como secretas. Divulgar outras informações passa a ser passível de corte marcial geral. O comando pediu que meu comandante e eu fôssemos submetidos à corte marcial por termos divulgado as informações que divulgamos." O incidente ao qual o jovem tenente se referia ficou conhecido como o Combate Aéreo de Gorman, um dos incidentes mais intrigantes da história dos OVNIs. Gorman tinha só 25 anos quando o incidente ocorreu, mas já era um piloto de caça experiente da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, ele foi segundo-tenente na Guarda Nacional de Dakota do Norte. No dia 1º de outubro de 1948, Gorman se juntou a vários outros pilotos da Guarda Nacional para um voo de navegação em um P-51 Mustang. Enquanto os outros pilotos pousaram no aeroporto Hector de Fargo, Gorman aproveitou o céu limpo e ficou no ar para um voo noturno. Por volta das 21h, enquanto sobrevoava um estádio onde acontecia um jogo de futebol americano do ensino médio, Gorman percebeu uma pequena aeronave Piper Cub voando cerca de 150 metros abaixo dele. Pouco depois, Gorman avistou uma luz piscando sem nenhuma asa ou fuselagem visível. Sem identificar o que era, Gorman contatou a torre do aeroporto Hector para perguntar sobre outro tráfego aéreo na área, além do Piper Cub. A torre confirmou que não havia outras aeronaves próximas e contatou o piloto do Piper Cub, que, com seu passageiro, também relatou ver um objeto iluminado a oeste. Ansioso para desvendar o mistério, Gorman avisou a torre de controle sobre sua decisão de persegui-lo. Ele acelerou seu Mustang a incríveis 350 a 400 milhas por hora, mas a luz misteriosa era rápida demais para ser alcançada.
Ao decidir superá-lo em manobras, fez uma curva à direita e subiu a 5.000 pés, observando o objeto passar rapidamente a cerca de 500 pés. Ele descreveu como uma simples bola de luz que brilhava mais forte quando acelerava. Após o encontro, Gorman perdeu o objeto de vista, mas logo o viu novamente quando ele fez uma curva de 180 graus em sua direção. Depois, ele subiu verticalmente de repente, fazendo Gorman tentar uma ascensão íngreme. No entanto, a 14.000 pés, seu P-51 entrou em stall enquanto o objeto pairava acima dele. Gorman acompanhou o objeto até estar a 25 milhas a sudoeste de Fargo. A 14.000 pés, ele viu a luz e voou em direção a ela, mas ela subiu verticalmente e desapareceu de vista. Incapaz de continuar a perseguição, ele retornou ao aeroporto Hector. Militares do Projeto Sinal chegaram logo após o encontro de Gorman para interrogá-lo, seu passageiro Cannon e a equipe da torre do aeroporto Hector. Descobriram que o P-51 Mustang de Gorman tinha mais radioatividade que outros caças, surgindo teorias sobre um objeto movido à energia atômica. Os investigadores descartaram aviões e balões meteorológicos, acreditando que algo incomum ocorreu. Depois, perceberam falhas nas evidências, pois as leituras do medidor Geiger eram pouco confiáveis pela altitude do avião. O Serviço de Meteorologia Aérea confirmou que um balão meteorológico foi lançado de Fargo pouco antes do avistamento. Os investigadores concluíram que Gorman confundiu Júpiter com um OVNI e reclassificaram o caso como balão meteorológico. Mesmo após a conclusão, o incidente ganhou destaque nacional e muitos ainda acreditam no relato de Gorman, mantendo seu suposto encontro extraterrestre como parte relevante da história dos OVNIs. Incidente de radar do USS Jackson. Na noite de 15 de fevereiro de 2023, o USS Jackson, um navio de combate litorâneo da Marinha dos Estados Unidos, estava em treinamento na costa do sul da Califórnia. Enquanto monitorava o treinamento no Centro de Informações de Combate do navio, o suboficial Alexandre Wiggins, especialista sênior em operações, notou um objeto incomum no radar. O objeto não agia como aeronave ou drone conhecido, não seguia rotas padrão e parecia pairar antes de se mover rapidamente. A tripulação usou o equipamento SafeFire do navio, que rastreia objetos por tecnologia infravermelha e óptica para confirmar o que viam no radar. O que eles testemunharam foi um objeto branco, liso e alongado, parecido com o que muitos chamam de tic-tac. Esse objeto não tinha asas, rotores ou superfícies de controle visíveis e não possuía um sistema de propulsão detectável. Não emitia gases de escape nem calor, e seu formato e movimento indicavam que podia voar de uma forma que a tecnologia atual não consegue explicar. Destacou-se a forma como ele entrou no espaço aéreo. Testemunhas disseram que ele subiu diretamente do oceano sem causar respingo, onda ou perturbação. Enquanto a tripulação observava, mais 3 objetos iguais juntaram-se ao primeiro, e os 4 seguiram juntos em formação fechada, como se controlados por um só sistema. Os 4 objetos partiram de repente em alta velocidade. Testemunhas relataram que eles aceleraram mais do que aeronaves convencionais conseguem. Os objetos sumiram do radar quase instantaneamente. Dê uma olhada nas imagens de rastreamento de radar que foram publicadas por George Knapp e Jeremy Corbell no podcast Weaponize em abril de 2025. O incidente é semelhante ao OVNI do USS Nimitz, que aconteceu na mesma área quase 20 anos antes. Em ambos os casos, o pessoal relatou ter visto objetos com formas e padrões de voo semelhantes, sem propulsão visível e confirmados por múltiplos sensores. Essas semelhanças fazem alguns acreditarem que esses encontros podem ser regulares e não eventos isolados. Apesar da natureza incomum do incidente, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não forneceu nenhuma explicação oficial. Os objetos não foram identificados como pertencentes a nenhuma tecnologia conhecida e, como não ameaçaram o navio ou a tripulação, nenhum relatório formal foi feito na época. Segundo Jeremy Corbell, cresce entre quem conhece o caso a teoria de que pode existir uma base ou instalação subaquática ao largo da costa da Califórnia. Ele acredita que os incidentes de 2004 e 2023 podem indicar interações contínuas com uma presença oculta sob o oceano.
O que você acha disso? O incidente OVNI de Teherã. Nas primeiras horas de 19 de setembro de 1976, um objeto brilhante foi avistado no céu sobre Teherã por pelo menos 4 civis. Em resposta aos relatos, o tenente Yad Nazari da Força Aérea Imperial Iraniana, junto com um oficial de armamentos no banco traseiro, decolou em um caça-interceptor F-4 Phantom C-2 para investigar. Porém, ao chegar a Teherã, Nazari teve pane total nos instrumentos e comunicações, forçando o retorno à base. Curiosamente, seus instrumentos voltaram a funcionar assim que pousaram. Enquanto isso, o Major Parviz Jafari, comandante de esquadrão, juntou-se ao primeiro-tenente Jalal da Miriam, que atuava como oficial de armamentos, e eles foram enviados em um segundo F-4 Phantom II para perseguir o objeto misterioso. Jafari conseguiu travar o radar em um objeto a 27 milhas náuticas de distância, descrevendo seu tamanho como comparável ao de um Boeing KC-135 Stratotanker. Enquanto se aproximava, relatou que o objeto piscava luzes intensas vermelhas, verdes, laranjas e azuis, tão brilhantes que eu não via seu corpo. Ao se aproximar, os sistemas de comunicação do avião dele desligaram abruptamente. Quando Jafari tentou lançar um míssil AIM-9 Sidewinder guiado por infravermelho, seu equipamento falhou completamente. Só voltou ao normal quando ele se afastou do objeto. Jafari mais tarde contou ter ficado surpreso com um objeto redondo que saiu do principal, vindo em sua direção em alta velocidade, quase como se fosse um míssil. Quando tentou atirar, percebeu que nada funcionava. O painel das armas estava apagado e que havia perdido todas as leituras dos instrumentos e o contato por rádio. Após conseguir contato com o controle de tráfego aéreo, Jafari foi instruído a retornar. Enquanto voltava, ele olhou para a esquerda e viu o objeto principal em forma de diamante, junto com outro objeto brilhante, indo diretamente em direção ao solo. Esperando uma explosão que não veio, ele percebeu que parecia desacelerar e pousar suavemente, emitindo uma luz intensa. No dia seguinte, Jafari e Demirian foram de helicóptero à área onde achavam que a luz pousou, mas não acharam nada. Investigações posteriores mostraram que um avião comercial próximo também teve problemas de rádio no incidente. Então, o que exatamente esses pilotos de caça experientes testemunharam? Céticos dizem que foi um caso de erro de identificação e, como no combate aéreo, culpam Júpiter. Mas eram pilotos. É improvável que confundissem Júpiter com um OVNI.